fizeram uma confusão muito grande no sentido de confundir a palavra procedimento com o tipo penal lá do Código Penal. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Um outro equívoco que eu percebi muito, né, foi também a confusão da palavra procedimento no processo penal com procedimento do Código de Trânsito Brasileiro no que diz respeito às sanções administrativas de suspensão do direito de dirigir e a cassação do direito de dirigir. Tem nada a ver uma coisa com a outra aqui. Muitos avocaram o 291, fizeram um discurso lá grande e tal. Sinceramente, não tinha nada a ver. Por quê? Primeiro que a questão já começa falando, Caio praticou o crime previsto no artigo 303. Então, gente, quando eu menciono, né, qual o procedimento deverá ser aplicado, se eu estou falando de crime, primeiro, tem que ser o Código de Processo Penal. E tem gente que confundiu e jogou para dentro do Código de Trânsito Brasileiro, só que lá no Trânsito Brasileiro, o procedimento que tem, inclusive, pelo CONTRAN 185, né, a Resolução 185, menciona questão referente à sanção administrativa, não tem nada a ver com o direito penal. Nada a ver, tá? E outros ainda responderam na seguinte situação, quando eu pergunto qual procedimento deverá ser aplicado, aí colocou lá, deverá ser aplicado o Código de Processo Penal. Você não me falou nada. O Código de Processo Penal é óbvio que vai ser aplicado. Se a pergunta é qual procedimento, você tem que entender que o procedimento é diferente de processo. Então, o Código de Processo Penal é que vai ser aplicado, porém, o procedimento comum ordinário. Por quê? Porque lá dentro do Código de Processo Penal, eu tenho o procedimento comum, e aí ele é subdividido em ordinário, sumário, sumaríssimo, e tenho o procedimento especial, que é referente ao Tribunal do Júri. Então, quando você responde para mim, deverá ser aplicado o Código de Processo Penal, você está perdendo muito, tá? Se você estivesse fazendo uma prova da ordem, muito provavelmente 50% dessa questão aí vocês perderiam um ponto. Pelo menos muitas pessoas que eu consegui vislumbrar. Então, quando for responder, vocês têm que se atentar e diferenciar. Procedimento é uma coisa, né? E o procedimento no processo penal são vários. E como que eu vou detectar esse procedimento? De acordo com a pena. Eu tenho que ir lá no 394, olhar a pena abstrata e ver se é um procedimento comum ordinário, se é um procedimento comum sumário, ou se é um procedimento comum sumaríssimo, por exemplo. A partir daí, quando você olha a pena abstrata do tipo penal, você vai identificar. Então, se fizer uma prova, por exemplo, de ordem, ou um concurso público, cai uma questão dessa, se vocês, muitos responderam na forma que eu estou falando, quem respondeu dessa forma, se não zerar, vai perder muito ponto. Se for na prova da ordem, eu posso te garantir que pelo menos 50%, muita gente perderia ponto aí. Porque muita gente respondeu, será aplicado o CPP. Não me respondeu a pergunta. Eu não perguntei se ia ser aplicado o Código de Trânsito, eu não perguntei se ia ser aplicado o Código de Processo Civil e nem o Código de Processo Penal. Eu perguntei qual procedimento. Se nós estamos falando de crime e nós estamos falando de procedimento, pressupõe-se que nós estamos falando de processo. E se é crime, nós estamos falando de processo penal. E aí eu teria que ir lá no Código de Processo Penal e verificar dentro do 394, junto com a pena abstrata, qual seria o procedimento. Então, houve muito equívoco, em que pese eu considerei muitas coisas, mas é necessário que vocês tenham atenção nessas interpretações, tá? O 303 que eu coloquei aqui, poderia ser uma lesão leve, uma lesão grave, lá do CPP, foi exatamente para caminhar vocês para o
para o princípio da especialidade. Tem gente que ficou chamando o princípio da especialidade para quê? Não tem necessidade do princípio da especialidade aqui. O princípio da especialidade aqui não tem nada a ver. E ainda falaram assim, aplica-se o Código de Trânsito Brasileiro em razão do princípio da especialidade. Pior ainda, porque o Código de Trânsito Brasileiro não tem procedimento para crime. Tanto é que lá menciona que vai ser aplicado o Código de Processo Penal. A única coisa que eu pedi para verificar é qual é o procedimento dentro do Código de Processo Penal. Então, gente, lembrando, Código de Trânsito Brasileiro não tem procedimento para qualquer tipo penal que existe ali dentro, qualquer crime ali dentro. Vai ser aplicado o Código de Processo Penal. Agora, se vai ser aplicado o procedimento ordinário, se vai ser aplicado o procedimento sumário ou se vai ser aplicado o sumaríssimo, vai depender do tipo penal que está sendo foi infringido ali. Então, prestem atenção quando for responder. Eu poderia até imaginar esses equívocos, né? Se fosse numa sala de aula que vocês tivessem o tempo cronometrado, mas não foi o caso, vocês tiveram tempo suficiente e, lamentavelmente, parece que muitos fizeram em grupo, porque os erros foram os mesmos, né? Então, assim, não justifica a confusão feita aí por muitos que fizeram essa prova, tá? Então, a resposta era muito simples, deverá ser aplicado, ou deverá responder pelo procedimento comum ordinário, conforme artigo 394 do CPP. Acabou, gente. Era uma linha e você responderia a pergunta. E outra coisa, tem gente que está respondendo pergunta, que está tentando dar uma volta no professor, vai dar volta, não vai, isso é perda de tempo. Ficar copiando artigo. Tá? Copiar artigo não é resposta. Copiar artigo não é nenhuma resposta. Tá? Então, se vier uma pergunta e você copiar um artigo para dentro e dizer que vai responder conforme artigo tal, não falou nada. O cara vai te dar 0. Tá? Porque se fosse para copiar artigo, ele pediria para você indique o artigo tal. Pronto, você copiaria. Então, não adianta ficar copiando artigo. Tá? Então, fiquem atentos, porque amanhã ou depois vão fazer provas aí diferentes, concurso, a própria prova da ordem, seja lá o que vai fazer, não pode cometer esses erros, né? Ainda mais com o tempo que vocês tiveram para fazer. E que em provas da natureza que eu estou mencionando, vocês não vão ter 4 dias para fazer, vocês vão fazer na hora. Então, é necessário estar ligado nisso aí. Segunda questão. Cai funcionário público estadual praticou crime previsto no artigo 129, caput, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, vindo a ser denunciado, né, pelo Ministério Público. Qual o procedimento deverá ser aplicado? Informe dispositivo. Gente, teve muita gente também que foi lá para o procedimento do 531, né, que é referente aos crimes praticados por funcionário público. Essa questão aqui só iria responder lá pelo rito sumário, né? Se ele tivesse praticado o crime no exercício da profissão. Ele não praticou crime no exercício da profissão, não tem nada escrito aqui. Então, foi um crime comum, 129, um crime de lesão corporal. Então, o procedimento, pelo tipo penal que está aqui, também vai responder pelo processo penal através do procedimento comum ordinário, 394. Teve gente que respondeu que ele ia lá para o 531, né, que é referente à questão do procedimento sumário para os crimes praticados por funcionário público. Mas lá é quando o cara está no exercício da sua profissão, cara. Aqui não tem nada a ver, a questão não fala isso. Eu só invertia. Na da manhã eu botei que ele responde, que ele praticou no exercício da sua atividade laboral. Aí sim, responderia lá. Mas aqui não. E teve gente que foi para lá. E aí, quando me parece que vocês estão com um problema, não sei se é ansiedade, que quando cita alguma coisa diferente do Código de Processo Penal,
vai todo mundo avocando o princípio da especialidade, e às vezes o princípio da especialidade não é nem para ser aplicado, como foi no Código de Trânsito Brasileiro. Não sei para que botaram o princípio da especialidade. Não teria necessidade. O princípio da especialidade vai ser chamado, por exemplo, lá na Lei 9.099, no Estatuto da Criança e Adolescente, que a gente vai ver daqui a pouco. Aí sim, você poderia até avocar, dependendo do caso. Tudo vai depender da questão, mas é possível. Aqui não tinha nenhum critério para isso. E a questão número 4, que é referente também a uma questão subjetiva, fala assim, né? Tício praticou crime previsto no artigo 129, caput, parágrafo 1º, incidido agravantes previsto no artigo 61, inciso 2, a linha F, na forma do artigo 69 do Código Penal. Primeiro, né? Nas circunstâncias da Lei 11.340 de 2006. Bom, primeira coisa, eu já dei os tipos penais que o sujeito praticou e já foi informado que é concurso material. Teve gente que ficou discutindo que se fosse concurso formal... Gente, responde o que está na questão. Se você ficar querendo imaginar alguma coisa diferente do que está na questão, você vai viajar e não vai responder. Então, a questão é objetiva. O crime é 129, caput, parágrafo 1º, né? Incidindo a agravante do 61 na forma do 69. Ok? Acabou. Então, aqui a gente estava só analisando isso. Agora, e ainda informa que se trata, né, da Lei 11.340. O que ele está dizendo aqui? Que foi praticado crime no sistema da Lei da Maria da Penha. Alguma relação de afetividade familiar ali. Tá? A defesa apresentou defesa escrita requerendo a rejeição da denúncia, tendo em vista tratar-se de crime de menor potencial ofensivo. Portanto, deverá ser observado e aplicado o procedimento dos crimes previstos na Lei 9.099. Ponto. A pergunta é: a fundamentação está correta? Se sim ou não apresente os fundamentos e dispositivos legais. Teve gente que falou que estava correto, que era crime de menor potencial ofensivo. Tem gente que falou que estava correto, porque tinha o princípio da especialidade, que era crime de menor potencial ofensivo. Não tem nada a ver. O artigo 41 da 11.340 veda essa questão. E mais, ainda joga lá para dentro do Código de Processo Penal. Então, aqui, aparentemente, eu poderia ter um conflito de normas especiais, porque é aparente, porque não tem conflito, porque o crime é de competência da Lei 11.340, então deveria responder não foi correto, em razão do dispositivo artigo 41 da Lei 11.340. Acabou. A questão era essa, só responder isso. Mas, volto a afirmar, tem gente que confundiu, não zerei, procurei aproveitar o máximo possível, mas vai ter problema se insistir com esse tipo de resposta e não prestar atenção nas questões. E isso passado, né, com 4 dias para vocês poderem realizar uma prova. Então, ninguém vai poder falar que, ou pelo menos não é aceitável falar que você estava sob pressão, né, que fez na pressa. Aí não tem como. Então, as minhas ponderações referente à prova é na forma como muitos, a grande maioria, respondeu, tá? E às vezes você vai olhar a sua nota, é uma nota muito boa, mas tem que ter cuidado, porque a nota realmente eu sempre corrijo, como eu já falei, com o objetivo, né, de não prejudicar ninguém. Mas também não vou dar ponto de graça para ninguém. Não sou eu que dou, vocês que têm que merecer. Agora, se for fazer uma prova, cuidado, porque vai ter problema e vai perder ponto, tá? Mas eu achei que a prova não tinha nada de dificuldade, tudo dentro do que a gente estudou. E revejam depois lá as questões como vocês responderam, dentro dessas observações que eu mencionei para vocês. Ok? Bom, vamos lá. Quero começar a falar com vocês hoje aqui
sobre a Lei 8.069, tá? Que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Aqui tem um procedimento especial. Eu vou tratar especificamente, né, da questão do ato infracional e, posteriormente, do procedimento especial que está dentro do ato, dentro da lei. Aqui, sim, aqui se cair uma questão referente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e se perguntar para você, boa noite, Lone, se perguntar para você qual vai ser o procedimento aplicado, muito provavelmente, né, a exceção aqui se fosse uma conexão, por exemplo, com um júri, um homicídio, aí cairia lá para o outro, a gente vai ver que, em regra, vai prevalecer o código, né, o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, se cair uma questão dessa e perguntar qual é o procedimento, pelo princípio da especialidade, o procedimento a ser seguido é o previsto na Lei 8.069, ok? Ou nada, Luana? Então, vai ficar nesse questionamento aqui. Então, o artigo 1º da Lei 8.069 fala assim: esta lei dispõe sobre proteção integral à criança e ao adolescente. O artigo 2º já define para a gente o que é criança e o que é adolescente. Então, fala lá o 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, né? Então, 17 anos, 11 meses e 29 dias, ou até a questão de horas, né? O sujeito praticar um crime, ele vai ser considerado ali criança ou adolescente, dependendo da idade que for, tá? Porque o adolescente é de 12 a 18. Então, definido no artigo 2º o que é criança e o que é adolescente, tá? Andando aqui, a gente vai ver que tem os direitos da criança, que provavelmente vocês vão estudar isso com a Flammer, né? Tem lá a questão da família, da possibilidade de substituir uma família de origem por outra, dependendo do caso concreto. Isso aí é tudo questão referente à criança quando ela é vítima, tá? Quando ela é vítima. O que a gente vai tratar quando ela não é vítima. Quando ela... Beleza, Leandro. Então, vocês vão estudar, então vocês vão ver agora o foco, né? Vocês vão estudar agora o foco da criança e do adolescente sendo o autor de um crime, que tecnicamente não se chama de crime, se chama de ato infracional, como a gente vai ver aqui, análogo ao crime, ok? Então, olha só, o 103 já começa a falar dessa questão do ato infracional. Olha o que diz o artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, qualquer crime que esteja codificado no Código Penal ou em uma legislação especial, tal como tráfico de drogas, por exemplo, se um adolescente, por exemplo, for preso, entre aspas, porque ele é apreendido em flagrante, ele não responde como crime, ele responde pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, se ele estiver naquela faixa etária que nós vimos do artigo 2º, ele vai responder por ato infracional análogo ao crime X. Então, por exemplo, se a criança foi apreendida em flagrante porque acabou de praticar um roubo, ela, na verdade, né, a criança, vamos botar um adolescente, 13, 14 anos, praticou um roubo, foi preso ali na esquina. Esse adolescente, tecnicamente, não pratica crime. Ele pratica ato infracional análogo ao crime de roubo previsto no artigo 157 do Código Penal. Ponto. É isso aqui. Ok? Então, ele vai responder pelo crime de roubo, que é ato infracional. Só muda o nome, gente. O nomezinho é mais bonito, mais suave, né? Para não
bagunçar a mente, o emocional do sujeito, coitado. Né? Então, se ele está traficando e ele é preso no tráfico, dependendo da quantidade, tudo isso, ele pode ser enquadrado no crime de tráfico, lá do 33, por exemplo. Praticaria o ato infracional, análogo ao tráfico de drogas, e responderia pelo tipo penal lá, ok? Só muda o termozinho para ele não ficar, né, coitado, sofrer lá qualquer problema psicológico, emocional, trauma, né? E aí tem que falar isso. Então, o 103 fala sobre isso. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, não tem tipificado aqui o tipo penal do sujeito como autor. Quando eu falo sujeito, criança ou adolescente. 104. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nessa lei. Então, as medidas que tem aqui, nós vamos ver, é a advertência, ou até mesmo a internação e algumas outras, tá? Então, começamos a analisar o parágrafo único do 104 fala assim, não, para efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato. Então, a data do fato que vai ser considerado adolescente, tá? O artigo 103 fala, o artigo 105 fala, ao ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no artigo 101. É diferente do adolescente que tem uma internação diferenciada, tá? Questão bastante interessante que nós temos aqui é que nós temos o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, tá? Esse princípio ele é muito utilizado lá no direito de família, quando, por exemplo, ocorre o divórcio e aí tem que saber com quem essa criança vai ficar ou esse adolescente vai ficar. Se com o pai e com a mãe, em regra é a mãe, mas às vezes estão em pé de guerra lá e um usa o filho como escudo contra o outro. E aí vai se discutir lá, né, a questão da guarda. Se pressupõe, se busca, se corre a ideia de ofertar para a criança o que for melhor para ela. Tá? Se é para ficar com a mãe, dentro das condições, fique com a mãe. Se é para ficar com o pai, dentro das condições, fique com o pai. Então, o princípio do melhor interesse da criança está previsto na lei, nessa lei, e também funciona dentro do momento em que o sujeito pratica o ato infracional. Então, se ele pratica um ato infracional, uma das formas que você vai poder vislumbrar o princípio do melhor interesse para a criança é a presença do pai e da mãe quando ele for apreendido. É a presença do pai e da mãe na própria audiência, quando existir, que a gente vai ver. Então, o pai e a mãe participam disso. Até porque o juiz, a lei prevê isso, ele quer conhecer essas pessoas, quer conhecer o núcleo familiar, porque talvez esse núcleo familiar esteja prejudicando a criança. Sim, tem uma delegacia especializada, né, da DPCA. Toda criança que é apreendida, em regra, é encaminhada para a DPCA, tá? Eu digo em regra porque se, dependendo do local, não tiver uma DPCA, vai para uma delegacia comum e depois vai para lá. Só que, dentro desse contexto aqui, quando se fala em ato infracional, por se tratar de criança e adolescente, todos os atos referentes ao processo que vai ser instaurado, no caso, por exemplo, de ato infracional, vai ser instaurado um processo, e aí, por se tratar de criança, né, e adolescente, o que se tem é um procedimento mais célere, mais curto, como a gente vai ver aqui, com o objetivo, né, de pôr fim àquela situação, resolver a vida daquela criança, daquele adolescente. Tanto é que se uma criança, por exemplo, for apreendida
e ela é apresentada posteriormente à autoridade judiciária, o juiz, né, pode determinar, através de requerimento do MP, uma internação provisória de, no máximo, 45 dias. Tá? Funciona mais ou menos como uma prisão preventiva, né, de um menor. Tá? Só tem um detalhe. Quando o artigo 108, que fala, ó, a internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo de 45 dias. Então, antes de proferir uma sentença, o juiz pode determinar a internação daquela criança, tá? Numa unidade. Essa internação, o nome é bonito, internação, mas na verdade é prisão, na prática é prisão. A diferença é que lá no Código de Processo Penal, a prisão preventiva, e a gente sabe que fica aí um processo se arrastando por anos, aqui o juiz é obrigado a terminar o procedimento em 45 dias. Porque ou ele termina nos 45 dias e aí decide em manter o sujeito internado, ou ele vai ser obrigado a soltar essa criança e esse adolescente se ele tiver internado provisoriamente, porque extrapola o prazo determinado por lei. Então, se você estiver atuando num caso desse, seu cliente está preso, 46º dia, o juiz ainda não sentenciou, você pode entrar com habeas corpus no tribunal, requerendo a soltura do seu cliente, porque a prisão já é ilegal, porque o juiz desrespeitou o artigo 108, portanto, mantendo o seu cliente preso, né? Preso aqui, ó, né? Internamente, preso interno, né? Antes da sentença. Ou seja, é como se ele estivesse extrapolando o prazo de uma prisão. Então, você consegue a liberação dele pela ilegalidade do desrespeito do magistrado aos 45 dias determinado pela lei, tá? Então, cuidado e fiquem atentos a esse prazo. É possível um adolescente ser internado provisoriamente? É. Só que essa internação ela dura no máximo 45 dias. Bateu 45 dias, se não soltar, você entra com habeas corpus para soltar. Né? Nem adianta você... Eu não faço isso. Né? Se o juiz da Vara da Infância e Juventude mantém meu cliente internado, que é preso, no 46º dia, o que eu vou fazer na realidade? Vou fazer um habeas corpus para o Tribunal de Justiça, porque ele tem que saber de quem está preso lá e quem não está. Eu não vou fazer isso e dar a oportunidade, né, dele, de repente, já marcar uma audiência. Eu não vou permitir isso aqui. Né? Então, eu já entro logo com habeas corpus, até com o objetivo de soltar o meu cliente. Tá? O artigo 111 fala: são assegurados ao adolescente, entre outros, as seguintes garantias: pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional, tá? Igualdade na relação processual, defesa técnica de um advogado, tem que ter um advogado ou um defensor público, tá? Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, tá? E direito, isso aí é claro, de solicitar a presença dos pais ou do responsável em qualquer fase do procedimento, qualquer fase, tanto administrativamente na delegacia, tanto quanto em juízo, se ele tiver já no processo. Então, ele tem direito da presença dos pais. A audiência está acontecendo, o juiz, inclusive, pode perguntar até para os pais: pai, como é que o seu filho é? É calmo, não é? Estuda, não estuda? O que ele faz da vida? Ele é brigão, não é? E os pais vão esclarecer, até como uma forma, né, de demonstrar para o juiz como é aquela família, a estrutura daquela família. Né? Bom, o 112 fala assim, ó: verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Então, o ato infracional nem sempre vai determinar a internação, tá?
Porque pode ser um ato infracional ridículo, tal como furtar uma manteiga, uma barra de chocolate. Pô, não vai levar um cara desse para uma internação. Pode ser aplicada uma outra medida qualquer. Geralmente se aplica, né, a internação quando o crime tem violência ou grave ameaça. Tá? Nesses casos, parece até que é uma receita de bolo fechada. Tá? Aconteceu isso, você pode ter quase certeza. Tudo bom, Antônio? Você pode ter quase certeza que o seu cliente vai ser internado, pelo menos por 45 dias, porque depois vai ter audiência para você tentar solucionar isso. Tá? Ah, Zé Carlos, meu cliente está internado, foi determinada a internação dele, entre aspas, provisoriamente, né, pelo esse prazo de até 45 dias. Eu posso entrar com habeas corpus, requerendo a soltura dele? Claro que pode, se você entender que seja viável a impetração do habeas corpus, né? Tal como avocar a presunção de inocência, sem problema nenhum. Você entra com habeas corpus, faz o seu habeas corpus, pode até fazer uma liminar sem nenhum problema. O habeas corpus vai para a segunda instância, porque quem determinou a internação foi o juiz da vara da infância e juventude, então não cabe, quer dizer, não cabe, não tem por que você ficar pedindo a ele para ele revogar. Se o cara determinou a internação, para que tu vai ficar batendo na porta do cara lá, enchendo o saco dele e perdendo teu tempo, né? Então faz o seguinte, entra com habeas corpus se você entende que seja necessário para soltura nesse prazo de 45 dias. Só não pode alegar ilegalidade por excesso de prazo se ainda estiver dentro de 45 dias, porque ali é claro, né? Vou entrar com habeas corpus porque meu cliente está internado há 30 dias. Vai entrar, então, em vão, porque não vai ganhar. Porque está dentro do prazo de 45, então o juiz está tranquilo, tá? Então, 112 fala lá, verificada a prática do ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Ele pode aplicar uma advertência. Porra, você tem que tomar vergonha na cara, ficar aí fazendo besteira, por que você não estuda? Seus pais estão trabalhando, pagando escola para você, e papapá, dá aquele sermão, que é de amoestação, dá o sermão no cara e depois libera ele. Se eu pegar você aqui de novo, manda te internar, hein? Tu toma vergonha na cara. É aquele esporro que dá, né? Pode ser feita uma obrigação de reparar o dano, e aí vai cair na conta dos pais, coitado, né? Então, determinar que os pais, consequentemente, reparem o dano, né? E esse dano, gente, né, pode ser diversos, pode ser material, mas pode ser moral, né? Tal como pedir desculpa, por aí vai. Prestação de serviço à comunidade, ele pode ser determinada a prestação de serviço à comunidade, pode ter uma liberdade assistida, né, tendo um acompanhamento de uma equipe, ou ter uma inserção em regime de semi-liberdade, ou seja, durante a semana ficar internado e final de semana ser colocado à disposição da família, ou pode ter uma internação, né, em estabelecimento educacional, tá? Qualquer uma dessas previstas no artigo 101. Então, o sujeito pode ser internado. Aqui fala bonitinho, né, que é uma internação em estabelecimento educacional, né? Na verdade, é prisão, tá, gente? Prisão mesmo. Então, vocês vão olhar o Santo Expedito, Padre Severino, tantos outros que tem aí. Na verdade, aquilo é prisão. Fala que ali é um centro de internação do adolescente, da criança e do adolescente. Funciona como prisão. E pior, eu, pelo menos as vezes que eu tive que ir, tive cliente nessa situação, adolescente, quando eu ia lá, às vezes eles estavam misturados, né? Menino com menina. Né? Pega um um homem de 16, 17 anos lá, que para mim isso já é homem, com uma menina lá e, porra, de repente vai rolar o que tiver que rolar lá. Então fica até complicado, né? Não tem muito, pelo menos, não sei agora, estou falando da minha experiência que eu vi, isso eu vi, ninguém me contou. Quando eu fui ao pátio, todo mundo misturado lá, parecia uma festa. Então, é até bonitinho a internação, mas na verdade é prisão mesmo, tá, gente? Tem hora para tudo, roupa, aquele uniforme bonito que eles usam, azul e branco, por aí vai. Então,
O 112 traz para a gente quais são as medidas socioeducativas. Essas medidas socioeducativas, quando o adolescente está internado, e até mesmo após uma sentença definitiva de internação, porque, né, enquanto está, se o juiz determina a internação dele provisória por 45 dias e marca uma audiência para daqui a 15, 20 dias, né, nesse intervalo, vai ter audiência, o juiz depois vai ter que sentenciar, ou absolve ou condena, né, o sujeito. Se ele condenar e determinar a manutenção da internação, essa internação ela é revista. Né? Por quê? Porque tem uma equipe interdisciplinar lá dentro, que são psicólogos, assistentes sociais, que fazem o acompanhamento desse adolescente para ver se essa medida que está sendo aplicada de internação está surtindo algum efeito para ele, se ele demonstra arrependimento, se ele corresponde, né, na medida da visão desses profissionais, que ele está arrependido e, portanto, provavelmente está se recuperando. E esse relatório é encaminhado para o juiz. É bom que a defesa fique acompanhando, porque às vezes demora. E você pode pedir sempre a tentar, com um novo relatório, a soltura dele, caso o juiz não faça. Tá? Então, é possível que você faça isso. Aqui, tecnicamente, eu não teria, ou eu tenho, né, a sentença penal, por exemplo, condenatória, fazendo uma coisa julgada, mas podendo ser revista pelo juiz pela peculiaridade, em razão do princípio do melhor interesse da criança. O que é melhor para aquela criança, aquele adolescente? Quer tomar uma internação? Óbvio que não. Mas se caso for necessário, interna ele, joga ele lá na prisão e depois faz o acompanhamento dele. A partir do momento que a equipe interdisciplinar apresenta os relatórios em que ele demonstra evolução, e aí essa evolução é dada por eles, o juiz pode muito bem determinar a soltura dele, pode tirar ele, entre aspas, do suposto regime fechado, que aquilo é um regime fechado, e colocar ele, né, nos crianças da vida aí que existe aí, né? Nesses centros de recuperação que são mais light, o sujeito pode ficar mais sem o controle, né, do Estado em cima deles, inclusive podendo ir para casa. O sujeito, se ele fizer 18 anos, ele pode, dependendo da internação, ele pode ficar internado até os 21, tá, gente? Ele fica internado até os 21. Então, vamos supor, Luana, que o cara pratique um homicídio, né? Aos 17 anos e 8 meses. 17 anos e 9 meses. Vai responder pelo tribunal do júri? Não. Por quê? Porque ele é adolescente. Vai ser aplicado a medida socioeducativa, que muito provavelmente vai ser a internação, porque houve não só uma grave ameaça, mas uma violência, tanto que levou à morte a vítima. E aí ele pode ficar internado até 21 anos. Com 21 anos, compulsoriamente ele tem que sair, tá? Aí, gente, independente se ele tem bom comportamento ou não. A não ser que aconteça como aconteceu lá com o Champinho, lá em Santa Cruz, lá em São Paulo, né? Seja dado um laudo que o cara é pancado, que se ele sair, ele vai matar todo mundo. Então, esse cara está lá até hoje, mas estão se cogitando já de soltar ele. Mas ele tem laudo extremamente esquizofrênico e por aí vai. Então, é possível que o sujeito fique até 21 anos internado, tá? E essa internação ali funciona, gente, exatamente como uma prisão, tá? O pessoal fala que não, que é bonitinho e tal, mas funciona assim, tá? Então, o 112 traz para você essas questões referentes a o ato infracional, tá? Deixa eu só chegar aqui onde eu quero agora. Tá. Então, veja bem, aí do 112, o restante aqui, a gente vai falar sobre
o conselho tutelar, o que é remissão, isso aí depois vocês vão ler que é lá para mais para questão administrativa. O que interessa para a gente agora é começar a pensar em entrar no procedimento. Então, esses detalhes referentes ao tipo penal é que você tem que estar atento, tá? Não vai ter um tipo penal dele aqui nessa lei, na 8.069, para ele praticando, por isso que fala que é ato infracional análogo a crime, pode estar no Código ou em qualquer outra lei, né, espaçosa aí. Então, imaginamos que um adolescente pegue o carro do pai sem o pai saber e atropela uma pessoa e mata. Vai responder por homicídio, vai responder por ato infracional análogo ao homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ponto. É isso que vai acontecer, tá? Vai ter processo, tudo isso, ele pode ser internado. Provavelmente, não sei, vai depender do caso concreto, se é a primeira, se é a segunda, pode ser que o juiz nem determine a internação desse cara, porque me parece que é um homicídio culposo, né? Aí você vai falar, mas, Zé Carlos, mas ele não assumiu o risco de produzir o resultado? Mas aí vai entrar aquela outra história. O sujeito hoje, 16, 17 anos, ou quase 18, pelo sistema penal que é de 1940, ele não tem, para o sistema, a capacidade psicológica, né, totalmente completa para discernir sobre aquele ato que ele está praticando, que é um absurdo, é óbvio, mas é o que está na lei. E provavelmente, se você pegar um juiz muito garantista, nesse caso, eu acho que ele pode muito bem determinar a soltura e não a internação, né? Pode ser que mande um serviço, a prestação de serviço à comunidade, e por aí vai, né? Isso vai depender muito também do seio familiar, do ato em si, né? Então, tudo vai ser depender do contexto, tá, gente? Então, a gente tem lá 2 procedimentos. Artigo 152. Aos procedimentos regulados nesta lei, aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. Por quê? A gente vai ver que aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, no que diz respeito a ato infracional, portanto, entre aspas, crime, eu posso e vou precisar do Código de Processo Civil, tá? Então, nós vamos ver que é aplicado processualmente falando o procedimento da Lei 8.069, porém, ocorrendo a necessidade, pode-se avocar o CPP e, por força de lei, a gente vai ver lá na frente que, por muitas vezes, aplica-se também o CPC, tá? Em algumas coisas, principalmente em recurso. Então, cuidado que você vai ter que fazer esse link com essas questões. O procedimento tem que ser mais rápido, porque se trata de criança e adolescente. Então, o procedimento, em média, tem que terminar em 45 dias se o cara estiver internado. Se não terminar em 45 dias, vai soltar o cara e o processo pode se arrastar. Mas, em regra, acontece em 45 dias. Também aquilo ali é julgado a la Bangu, tá, gente? Assim, no sentido de penca. Não sei se alguém já teve oportunidade, alguns colegas que são policiais que já tiveram essa oportunidade. Quando é julgado um adolescente, chega lá um carro lá da PM, lá, um caminhão daquele da PM, lá, já vi ônibus, né, uns ônibus chegarem lá com 30, 40 crianças para ser julgado num dia, né? É muito louco, uma correria e é feito meio que, né, meio que automático. Cabe você, advogado, se estiver atuando, tem que ter um conhecimento específico da lei, porque o procedimento que a gente vai estar estudando aqui é um pouquinho diferente do procedimento que a gente está acostumado, né? Então, você vai ter que se habituar, depois de ler os artigos, para se interessar em defesa de menor e adolescente, é um ramo. Você certamente vai ter bastante cliente, né? Eu, particularmente, não gosto muito. Eu já fiz muito pouco e, às vezes, eu até passo. Eu não gosto muito do sistema em que é aplicado ali. Assim como na execução penal, né? Que é um ramo que muita gente gosta
Eu não gosto por dois grandes motivos, que tudo que se faz lá demora muito, e outro que você tem que viver no sistema penitenciário, tem que viver em presídio. Então, como eu não gosto muito de ficar indo para lá, eu não prefiro não pegar muito execução penal, tá? Mas são dois mercados dentro do direito penal. Eu conheço vários colegas que só fazem Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tenho vários colegas que só fazem VEP, não gostam de atuar no processo de conhecimento, até porque a VEP é muito tranquilo de se fazer, né? Assim, é só petição, 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 então o cara nunca tem contato com o juiz. Tem gente que parece que tem medo de juiz, ou enfim. Mas é cada um com o seu cada um. Mas é um mercado aberto para quem vai atuar aí, tá? Então vamos lá. Aí começamos aqui, né? A partir do 152, tá? O 155 falou: o procedimento para perda ou suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público. Aí aqui é mais quando a gente vai ver, Robson, vai ver os artigos referentes a agravo, apelação, que vai ser usado lá, tá? Deixa eu chegar lá quando chegar nos recursos. Aí, gente, olha só, eu tenho aqui, tá? O 155, o procedimento, o 156, a petição inicial indicará a autoridade judiciária a que for dirigida, né? O nome, o estado civil, profissional, residência do requerente, né? E do requerido, dispensando qualificação, tá? Não, peraí, deixa eu só ver um negócio aqui, gente, que eu não estava querendo falar. Vamos lá, vamos pular aqui, gente, porque aqui vai falar sobre poder familiar. Não quero falar sobre poder familiar. Isso aí vocês estudaram lá com a Flame, provavelmente. Vamos pular para o 171, tá? Que fala do procedimento, ok? Do procedimento, do ato infracional. É do processo, só que eles chamam de procedimento, porque o processo é uma coisa só, e dentro do processo nós temos o procedimento, tá? 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será desde logo encaminhado à autoridade judiciária. Então, o que determina aqui? O que a gente presencia aqui? Tecnicamente seria uma prisão preventiva, né? Ele pode ser determinada a apreensão dele pelo juiz. Pode. Chega ao MP, à delegacia, a existência da prática de um crime que tem um menor, um adolescente envolvido. Chega-se ao local o endereço dele, o juiz pode determinar a apreensão dele, né? Seria uma medida de prisão preventiva, certo? Artigo 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será desde logo encaminhado à autoridade policial competente. Aí vai entrar o que a Mara falou ali, a DPCA. Se o sujeito for apreendido aqui em Campo Grande, por exemplo, tecnicamente não tem que lavrar autos de apreensão aqui na 35, tá? Vai levar ele provavelmente para 35 e da 35 não se faz ato nenhum e vai encaminhar ele para a DPCA, tá? E a DPCA, por ser a delegacia, né, especializada, vai tratar de praticar os atos administrativos lá, lavrar o auto de apreensão, comunicar aos pais quando comunica, né, comunicar ao MP, comunicar depois ao juiz, por aí vai. Então, esse procedimento é feito por lá, tá? Então, por isso que ele fala, né, que o adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será desde logo encaminhado à autoridade policial, tá? Então, é possível o sujeito ser apreendido, entre aspas, preso em flagrante? Claro que é, 172, tá? Olha o que diz aqui, parágrafo único de 172. Havendo repartição policial especializada para atendimento de adolescente e em se tratando de ato infracional praticado em coautoria com maior, prevalecerá a atribuição de repartição especializada, ok?
que, após as providências e conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição policial própria. Então, encaminha o menor, o adolescente, para a DPCA, e o maior pode ser ouvido aqui na 35, se for o caso de ter ocorrido em Campo Grande. Tá? O artigo 173 fala, ó, em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto no artigo 106, parágrafo único, deverá lavrar autos de apreensão. Então, houve crime de roubo, estupro, homicídio, lesão corporal. A autoridade, o sujeito foi apreendido em flagrante, a autoridade policial deverá lavrar o auto de apreensão ouvindo as testemunhas e o adolescente. Tá? Ouvindo as testemunhas e adolescentes. Apreender o produto e os instrumentos de infração, requisitar os exames ou perícias necessárias à comprovação da materialidade e autoria da infração, tá? Então, é possível que ele faça isso. Ele deve, né? O delegado deve fazer isso, tá? Aí, o 174 começa já a trazer os pais para dentro dessa história toda. Ó. Comparecendo qualquer dos pais, ou seja, mãe ou pai e mãe, ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público no mesmo dia, ou sendo impossível no primeiro dia imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deve o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Então, em tese, mesmo que fosse um crime, né, praticado, por exemplo, um crime de roubo, imaginemos que isso tenha acontecido às 7 horas da noite, se bem que tem plantão, mas imaginemos que, em tese, a autoridade policial, pela leitura, que poderia liberar o cara mediante termo assinado para ele comparecer perante o promotor de justiça. Isso em tese, porque na prática não funciona assim. Se houver um crime de roubo, um crime de estupro, né, lesão corporal, homicídio, os caras seguram esse adolescente lá e vai apresentar ele, talvez até no dia seguinte, ao promotor de justiça que a gente vai ver aqui, tá? Para o promotor de justiça entrevistar ele, que na verdade é um interrogatório. Então, tecnicamente, ele poderia soltar, só que não solta não, tá, gente? Deixa ele internado, deixa ele preso, entre aspas, ou apreendido, lá na DPCA e para daqui a pouco ser apresentado ao promotor de justiça, tá? 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará desde logo o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Então, não liberou? Tem que apresentar esse menor ao promotor de justiça competente, que a gente vai ver que ele vai tomar algumas medidas, tá? Vamos lá. 176. Sendo o adolescente liberado, né, vai encaminhar para a autoridade policial, depois a autoridade policial vai sair comunicando todo mundo desse fato, tá? 178. O adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional não poderá ser conduzido, transportado em compartimento fechado de veículo. Não pode ir naquele camburão feio não, tá, gente? Tem que ir no ar-condicionado, bonitinho, não pode fazer nada com ele, tá? Bom, 179. Então, o delegado segurou ele, agora vai apresentar ele ao MP. Olha o 179. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, por incrível que pareça, na prática, quase nunca o pai está presente e quase nunca o advogado está presente, porque, não, segundo eles nunca conseguem localizar, entrar em contato. O adolescente oferece o telefone, alguma coisa, mas ninguém localiza os pais. Mas 179 fala: apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva,
Então, há uma oitiva, há um interrogatório, tá? Daquele adolescente ali, tá? E mais fala que é informalmente. Por que que fala que é informalmente? Porra, não tem a defesa ali presente, né? O adolescente pode até usar o direito de ficar em silêncio. Mas, geralmente, ele, se for marinheiro de primeira viagem, ele vai falar o que tiver que falar, porque vai estar assustado. Mas se for esses moleques que já estão acostumados, vai falar que só vai comentar alguma coisa na presença do advogado, tá? Por isso que a lei fala que é informalmente a sua oitiva, em sendo possível de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas. Quase nunca você consegue localizar os pais. Eu tive casos, todos os casos que eu tive, pelo contrário, os pais ficavam desesperados procurando o filho, indo ao hospital depois e ficaram sabendo que o filho estava na DPCA, tá? Ah, aí aqui a gente tem no 180 a possibilidade, né, de uma das três hipóteses, após o interrogatório, após a oitiva, ou se o adolescente resolver não falar nada, o promotor de justiça, né, vai tomar uma dessas seguintes posições. Olha o 180. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do Ministério Público poderá, então é uma faculdade do promotor de justiça, né, promover o arquivamento dos autos e ele não tocar isso para frente. Se ele entender, por exemplo, que o fato é atípico, ou se o fato poderá ser aplicado o princípio da insignificância e ele não vê necessidade de fazer aquilo crescer, né? 2, conceder a remissão. E 3, representar a autoridade judiciária para a aplicação de medida socioeducativa. Aí, se ele representar, que nada mais é do que uma denúncia lá do CPP, o sujeito vai ficar cautelado ali ainda e essa petição vai ao juízo para o juiz tomar as precauções e determinar os atos processuais seguintes. Então, é possível, né, que o MP opine ou já faça uma representação, né? Essa representação vai mencionar aqui no 180, quando ele fala representar a autoridade judiciária para aplicação da medida socioeducativa. Quando ele fala em medida socioeducativa, né, lembre-se do seguinte, não é que necessariamente ele vai pedir a internação. Ele pode pedir aqui, por exemplo, a reparação do dano. Se ele pedir a reparação do dano, não há necessidade daquele adolescente ser internado, tá? E ele é liberado. Porque o 180 você pode fazer uma remissão ao 112, que é onde tem as medidas socioeducativas. Internação é uma medida socioeducativa, tá, gente? A natureza dela é essa. O cara fica internado, mas a natureza é reeducar o cara. A gente sabe que não reeduca, pelo menos é o que a gente vê aí na prática, né? O sujeito ele não volta às vezes praticar um ato infracional, não é nem porque ele foi reeducado, é porque ele não quer passar pelo inferno de novo, né? Então ele resolve não mais praticar o ato. Tem uns que gostam, ficam entrando e saindo, o cara já tem até uma ficha lá, uma folha de antecedentes bem extensa. Mas, em regra, um adolescente que é de família tranquila e por algum motivo qualquer resolve se aventurar num ato infracional, ele geralmente se arrepende e, passado toda aquela tribulação dele ali, ele não vai querer voltar a praticar algum ato infracional, tá? Então, 180 é a possibilidade do promotor. Por que o promotor pode fazer isso? Porque essas ações são ação penal pública incondicionada, competência do Ministério Público, tá? Então, é o promotor que vai, dentro do caso concreto, após ele analisar o auto de apreensão, o boletim de ocorrência e a oitiva do sujeito, o promotor vai decidir o que vai fazer com ele, né?
no sentido de só fazer uma advertência, pedir para fazer um acompanhamento, né, especial, um psicólogo junto à família, e vai liberar, ou se vai pedir uma medida socioeducativa de internação, por exemplo, né? E aí tudo vai depender do caso concreto, tá? Deixa eu só ver aqui. O Ministério Público do representante não promoveu arquivamento, considera prazo máximo. O 183 fala assim: o prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, é de 45 dias. Então, aquela internação provisória que, se for determinada, obriga o juiz a sentenciar esse cara até 45 dias. Se não sentenciar, é relaxamento de prisão por excesso de prazo. O excesso de prazo aqui, ele não é nem aquele excesso de prazo que a gente está acostumado a falar, que a gente nunca sabe quando é um excesso dentro de um procedimento. Porque aqui o excesso de prazo passou do 45º dia, o juiz não sentenciou, aí já cabe a ilegalidade e, consequentemente, a soltura do sujeito lá, tá? Então, se liguem no 45 dias. Né? O 183 é muito claro sobre isso. 184 fala: oferecida a representação, a autoridade judiciária designará a audiência de apresentação do adolescente, decidindo desde logo sobre a decretação ou manutenção da internação, observado o artigo 108. Então, se o sujeito estiver internado já, né, porque isso tudo é muito rápido, o MP ofereceu a representação, narrando os fatos, arrolando as testemunhas e requerendo a internação definitiva, até que seja julgado, o juiz vai marcar uma audiência de apresentação, tá? O que é essa apresentação? Apresentação do adolescente a ele. E aí pode estar os pais, devem estar os pais, o advogado, tudo isso, ok? E dentro desse contexto, o juiz vai avaliar o requerimento do MP e vai, dentro do contexto, decidir pelo acolhimento ou não dessa internação, tá? O sujeito pode estar internado, porque ainda vai ter essa audiência, e quando chega nessa audiência, o juiz entender que não seria caso de manter esse cara internado e manda soltar, mas o processo vai seguir, tá? Também é possível. Lembre-se que, nesse caso, o juiz não está atrelado ao requerimento do MP no sentido de absolver, soltar, apreender, né? Com a exceção, é óbvio, que a gente vem questionando, é que ele não poderia fazer isso de ofício, né? Tem que ser requerimento da parte que tem competência para acusação, que é o órgão do Ministério Público, tá? Então, 183, né, fala dos 45 dias para gente. O 184, né, trata aqui da questão da representação. Ok? Dúvidas aqui? Perguntas? Nada? Isso é ruim, isso não é bom, não. Ótima aula, professor. Nenhuma perguntinha, nada aí? Eu tenho. Fala. Em relação a esse prazo de 45 dias de internação, caso seja extrapolado, sem que a sentença seja prolatada, o que é melhor, o relaxamento ou o HC? O HC é HC. Eu vou logo para o HC, porque se você pedir relaxamento, você vai pedir o relaxamento ao juiz, que já está com problema. De repente, ele nem sabia. Entendo. Perdeu lá o contato do cartório, o cartório deu mole, tá entendendo? E aí ele vai querer dar um jeitinho dele lá, às vezes tentar solucionar esse problema, marcar audiência para amanhã. Até você... E aí ele demora para dar esse despacho, e fica te cozinhando. Então, cara, eu vou com habeas corpus direto para o tribunal,
junto à data em que foi determinada a apreensão dele e a internação, me informa, ó, já passou 45 dias. Aí lá eu já peço que vai ser um habeas corpus pela ilegalidade da manutenção, pela extrapolação dos 45 dias. Com certeza o tribunal vai dar. E aí, nesse caso, você já dá entrada e já despacha lá, tá? Vai no gabinete do desembargador, bate. Situação solucionada, né? Hã? Já sai de lá com a situação solucionada. Assim espero eu, né? Porque não teria por que não mandar soltar. Ou você provou que ele está preso mais de 45 dias, sem ter sentenciado, o desembargador tem que dar a liminar que você está requerendo. Entendeu? E aí eu expedi o alvará de soltura para ele. Expedido o alvará de soltura, o cara é colocado em liberdade. Agora o juiz pouco vai querer correr com essa audiência, a não ser que ele queira o quanto antes botar esse sujeito, né, internado. Porque o fato dele sair não quer dizer que o juiz sentencie para internar, né? O que ele está saindo provavelmente é por uma falha do sistema, né? Má prestação de serviço jurisdicional. Entendi. Tá? Mais alguma aí, galera? Não? Professor? Oi. Sim. Esse menor infrator, ele é natural de São Paulo. Sua família mora lá, ele reside em São Paulo. Um exemplo. E ele vem cometer a infração aqui no nosso estado. Como é que é conduzido o procedimento? Vai ser processado aqui, pô. Sim. Mas no caso dos seus pais, eles são obrigados a... Os pais vêm aqui. Se os pais não vierem, e se ele for menor, vai ser nomeado um curador para ele. Pro ato. Positivo. Eu queria entender como é que funcionava nesse contexto. Aí um curador, pode ser qualquer pessoa, nomeia um curador lá, maluco, qualquer lá, que é só para formalizar o ato de que está tendo um maior acompanhando o menor. Entendi. Não existe nenhuma possibilidade de ser transferido. Não, vai responder aqui. Responde aqui, ó. Tá ok. Tá bom. Tá. Os princípios processuais permanecem também nesses... Todos os princípios permanecem aqui dentro. Todos. Tá. Presunção de inocência, legalidade. Tanto é que a duração razoável do processo está estipulada aqui dentro, que é os 45 dias. Só que aqui, a duração razoável do processo já está expresso para a gente que é 45 dias. Está internado? Tá. 45 dias, doutor, para terminar esse processo. Se não terminar, esse cara vai ser solto. Aí ele voa com o processo. Entendi. Diferente do CPP. O cara está preso preventivamente, a gente não tem prazo. Tem um prazo, mas não é respeitado, né, sob várias alegações. Aqui, se ele não respeitar, você solta o cara. Por quê? Porque está estipulado implicitamente a duração razoável do processo de 45 dias. Ok. Tá? Obrigado, professor. Obrigado. Mais alguém aí? Nos moldes da pergunta do Robson e da afirmação da Mara, seria sobre a competência, né? Uhum. Segue Sim. Normal. O raciocínio. Normal. Uma coisa, professor, que eu sempre assim martelei, não sei se o senhor vai poder versar algo sobre isso nesse momento, né? Se seria adequado, é sobre a questão da dosimetria, né? A dosimetria, ela, né, no caso do imputável, né? Tem toda uma matemática, um cálculo, né, que a gente já estudou sobre isso, mas quando fala do menor, eu fico às vezes assim pensando, né? Como é que, apesar de ter o nome de medida, mas é uma medida sem medida, né? O juiz pode usar normalmente aquele critério lá do sistema trifásico, se ele quiser. Ele pode usar, até porque, como eu li aqui inicialmente, aqui faz menção da aplicação também do CPP, entendeu? Então ele pode usar, sem nenhum problema, para ele ter um norte, se ele vai internar durante 1 ano, se ele vai internar durante 2 anos, se ele vai internar os 3 anos. Mas, independente disso,
independente disso, essa internação ela está sempre sendo revista. A gente vai ver que ela está sempre sendo revista, podendo ser, o juiz pode determinar a internação de 2 anos e com 1 ano determinar a saída do cara, porque os laudos, né, das equipes interdisciplinares mostram a recuperação dele, de um bom andamento. E o juiz pode. Até requerimento da defesa. E também das variáveis, né, professor? Porque entende-se que, por ele ser menor, raciocínio, muita coisa ainda não está completa na maturidade dessa pessoa. Né? E vai pesar mais aí, principalmente nos crimes que tem violência grave e ameaça, nos crimes graves, é o laudo que vai vir da equipe interdisciplinar, que são os psicólogos e os assistentes sociais, para saber se ele está respondendo, se há demonstração de arrependimento. O acompanhamento dessa equipe oferece um relatório para o juiz, que dali o juiz começa a pensar em alguma coisa. Tá? Inclusive da consciência, da ilicitude? Sim, tudo. Sim. Tudo é levado para o adolescente refletir. O que ele fez, o que ele ocasionou, qual foi a consequência daquele ato para ele e para os outros, para saber, através dessa equipe, se ele está se restabelecendo, recuperando e tendo coisas desse tipo. E o que o senhor vê na prática, isso funciona realmente? Não, funciona. Eles fazem sim. Agora, toda vez que atuei, eu sempre, passado determinado tempo, a gente vai ver, eu mesmo peticionava de requeria, né? Que fosse juntado o laudo para uma reavaliação daquela internação. E funciona, tá? Perfeito, Funciona. professor. Muito obrigado. Valeu, galera. Próxima aula continuamos daqui, hein? Boa aula para vocês. Obrigado por vocês estarem presentes. Qualquer dúvida, a gente vai se falando. Um abraço. Beijo. Fiquem com Deus aí. Valeu. Tchau, professor. Obrigada. Professor, valeu pela aula.